Doutor Augusto, boa noite, Gustavo Negreiros. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Há 3, 4 anos, o Judiciário, o Ministério Público, gozava de um prestígio muito grande, principalmente por causa da Lava Jato, que mudou muito o Brasil. E há um ano, mais ou menos, veio uma campanha muito forte, tanto contra a Lava Jato, como também o próprio Judiciário perde credibilidade com esse tipo de decisão que o Supremo vem tendo ao longo dos últimos tempos. Como é que o senhor enxerga essa perda de credibilidade? A quem interessa isso? Boa noite, Gustavo. É um prazer falar com você, com o Dinarco. Desculpe, Dinarco, acabei que eu não sei se lhe dei boa noite. Veja, o que é que aconteceu? A gente se contextualizar um pouquinho isso aí, de maneira muito objetiva, no seguinte sentido. A Lava Jato, ela foi um marco. Gostemos ou não, discutamos ou não, concordemos ou não, a Lava Jato foi um marco. Por que foi um marco? Vamos falar só de resultados. Porque a partir de determinado instante, a gente viu que pessoas de classe média, de classe alta, políticos poderosos, que até então não passava um dia sequer na cadeia, passaram a conviver com a chave até por anos, né? Então, o que é que ocorre? Este marco foi importante do ponto de vista cultural. Eu acho que a gente forma as pessoas em uma geração, eu tenho 2 filhos que estão em formação ainda, a partir de exemplos. Então, quando você vê isso, você enxerga um novo Brasil. Passa um ano, passam 2, passam 3, passa 4, enfim, alguma coisa assim. E o que é que a gente enxergou, infelizmente, nos métodos utilizados naquela Lava Jato? Que para se chegar a determinado fim, usou-se de mecanismos inconstitucionais e antijurídicos, eu diria. As gravações que foram expostas, a exposição que fez do juiz, à época, Sérgio Moro, em relação a conduzir determinadas situações, afronta de maneira assim absurda o Estado Democrático de Direito. O sistema judiciário, ele ficou ali, a partir daquele instante, dando razão aos que criticavam com viés político, mas que acabaram encontrando dentro da Constituição um rasgo constitucional, uma punhalada constitucional que foi feito em determinadas situações e todos nós sabemos disso. Fins não podem nunca justificar meios dentro do direito. Isso não existe, porque assim a gente vai estar no Estado absolutamente ao arrepio da lei, e não é o Estado Democrático de Direito que está na nossa Constituição. Então, Gustavo, este é um aspecto sobre um lado. De outra banda, a partir do instante que acontece isso, a gente assiste também uma relação do homem, que eu estou aqui, pelo amor de Deus, eu estou fazendo análise fática. A gente assiste, até porque ele não é candidato a nada e a gente não está falando, não tem nada a ver esse ano. Então, a partir de determinado instante, a gente assiste aquele homem que foi tratado como paladino da moralidade pública no país, o homem da justiça que trouxe esse marco da Lava Jato, exercendo funções políticas, em questões de dias, de meses, aí, que foi o caso do ex-ministro Sérgio Moro. E com ele vieram as gravações, as revelações. E daí para frente é uma sucessão de descrédito que aí o Supremo passa a ter também o seu protagonismo. Não vamos dourar a pílula, porque uma casa que se constitui, ou teoricamente deveria se constituir, das sumidades, das pessoas que pensam o direito da maneira mais elevada possível, que seria exatamente os ministros do Supremo, os 11 ministros do Supremo, para a gente os respeitar efetivamente. O que é que a gente assistiu dentro da Lava Jato, pós-Lava Jato e até hoje? Uma divisão numa casa de maneira horrorosa, às vezes decisões que respingam e cheiram muito, não estou falando dessa do ministro Marco Aurélio, mas outras tantas, protagonizadas por N magistrados daquela alta corte, respingando a cheiro político. E aí a gente fica como? Como é que a sociedade olha para isso? Infelizmente, eu tenho que reconhecer que dentro do Ministério Público e da magistratura brasileiros, Ministério Público e Magistratura brasileiros, nós, infelizmente, se um dia tivemos em alto patamar, hoje a gente vê um pouco disso aí meio que maculado. Eu espero que pelos exemplos que a gente tem, que a amplíssima maioria, a gente possa recuperar esse prestígio, porque
Um país que não tem na sua alta corte, na sua justiça, na sua Constituição e no seu órgão fiscalizador da lei, no caso o Ministério Público, um referencial, um atalaia, um farol de ter a tranquilidade de garantidor da Constituição, é um país fadado a viver numa montanha-russa de solavancos democráticos ou antidemocráticos. Olha só, eu queria aqui mais uma vez agradecer ao promotor de justiça, doutor Augusto Azevedo, muito obrigado por essa entrevista ao Jornal das 6. Sempre muito esclarecedor bater esse papo com o senhor. Eu é que agradeço, um grande abraço a todos e fico sempre à disposição. O prazer foi meu.